isto. Então, quase todos os animais de pelo podem causar alergias. Os alergénios encontram-se nas escamas da pele, nos pelos e, por vezes, na saliva dos animais. Portanto, há situações também que é da saliva dos animais. Depois há a parte alimentar. Como vimos na bocada, há o leite, há os ovos, os amendoins, os frutos secos, como as nozes, avelãs, há o marisco e também há alguns peixes também que as pessoas são alérgicas. Em crianças com menos de 5 anos, os mais comuns são o leite de vaca, os ovos, o amendoim e o marisco. Os sintomas podem ser comichão, inchaço dos lábios e até crises potencialmente fatais, que é aquela situação de ficarem sem respirar. Aqui eu aconselho, portanto, o leite ser substituído pelo leite de soja, que é o leite de arroz ou o leite de aveia, que é melhor para estes casos. Depois há os bolores também, que as pessoas são alérgicas a certos bolores e a certos fungos também que se encontram até mesmo nos muros. Há género de uns fungozinhos, parece aqueles cogumelzinhos, que também são as parietárias, da família das parietárias, que as pessoas também são alérgicas a isso. Então os bolores e os poros podem desencadear alergias aqui já mais na parte do outono, porque nós temos duas fases críticas das alergias, que é o outono e a primavera. Aqui estes, por causa do frio e da umidade, é mais propício no outono. E depois há alergias dos medicamentos. Aqui, nomeadamente, além dos medicamentos, também refiro mais os antibióticos. E cada vez mais as pessoas são mais alérgicas aos antibióticos. Porquê? Porque a maior parte da alimentação, seja a carne, seja o leite, seja outros derivados, já vêm com antibióticos. E o ser humano consegue fazer uma resistência. E quando temos necessidade em consumir, já além de não nos fazer nada, acabamos de fazer uma reação de alergia. Eu, por exemplo, sou alérgica às sulfamidas. Não sabia, e uma vez tomei um medicamento, portanto a propriedade era de sulfamidas, derivado das sulfamidas, e quanto mais eu tomava, mais eu tinha, portanto, comichão na parte do abdômen. Lá está, aquela que eu estava a dizer há bocado, no abdômen e nas pernas. Só comecei a ver que era derivado ao medicamento, porque quando eu tomava, passado 1 hora ou 2, era quando a reação era maior. E isto tem uma razão, porque eu, quando era pequena, havia as sulfamidas em pó, não sei se recordam, e isso cicatriza as feridas. E eu tinha um hábito muito grande, que acabou por me fazer uma reação, mais tarde, que quando eu cortava ou quando me aleijava, punha muito pó, daquela pó das sulfamidas. Quer dizer, o meu organismo acabou por rejeitar mais tarde, eu não sabia. Outras pessoas são alérgicas à penicilina, também têm que fazer sempre o teste para ver se são, entre outros, não é? Aqui os antibióticos fazem uma reação. Não ocorre normalmente na primeira ingestão, mas pode manifestar-se em qualquer ingestão seguinte. E muitas das vezes a manifestação é com diarreias. Muita diarreia, o antibiótico. Depois há picadelas de insetos. Aqui as picadelas das vespas ou abelhas são das mais frequentes e podem ser fatais. Mas as das pulgas são das que mais tempo persistem os sintomas, mas não são tão fatais. Principalmente quem seja alérgico às abelhas não pode, nem se atreve a ir para o pé de uma colmeia. Por incrível que pareça, eu sei de um caso de há 2 anos, um senhor que era alérgico às picadelas das abelhas, tinha sempre esta injeção, que é o kit, que quando há situações destas tem que logo injetar, até depois para irem para o hospital. Ele tinha uma injeçãozinha destas no frigorífico
e como já estava a passar da validade, ainda não estava, mas já estava, e ele deitou fora. Entretanto, o vizinho tinha colmeias e ele decidiu ir ajudar o vizinho, sabendo ele que era alérgico. Quer dizer, ele no fundo procurou a própria morte, não é? Porque quando veio o INEM já não veio a tempo e já não houve hipótese. Aquela injeçãozinha que ele deitou fora, mesmo que tivesse validade um dia ou dois, que no fundo, estando no frigorífico, ainda pelo menos fazia alguma coisa, até vir o INEM e fazerem, até levarem ao hospital, não é? E assim, olha, nós temos que ser, quando não se sabe é uma coisa, quando se sabe temos que ser prudentes. Então, como prevenir estes sintomas? Mais uma vez eu digo que é na natureza que podemos ir buscar tudo o que é necessário. E apostar muito na natureza, porque ela tem tudo o que nós precisamos. Então a regra principal, mais uma vez, em relação àquilo que eu tenho dado sobre as outras situações, é mantermos o nosso sistema imunitário equilibrado. Porque se ele estiver sempre equilibrado, tudo aquilo que vier ao nosso encontro, os nossos polícias, como eu costumo dizer, que é o sistema imunitário, consegue reverter e consegue combater tudo o que seja aqueles invasores, aquelas coisas menos boas. Então podemos ir buscar em várias plantas, frutos, entre outros. Eu só dou aqui uma achegazinha, não, porque há montes de coisas, mas as principais para que nós possamos ir buscar então as coisas mais comuns, digamos. Temos a aloe vera, que está aqui a fotozinha da aloe vera. O aloe vera, neste caso, é um gel natural extraído de uma polpa das folhas carnudas, conferem uma forte ação curativa sobre a pele, facilita a cicatrização e acelera a regeneração da pele. Portanto, tudo o que seja situações de pele, a aloe vera é excelente. Nós temos ali uma aloe vera, muito bonita. Temos é que saber colher para fazer isto. Atenção, não podem ser das folhas mais viçosas, têm que ser das mais antigas, têm que ser apanhada ou ao começar do dia ou então já a finalizar o dia. Não é o caso, porque esta está aqui na igreja, portanto, não é o caso. Depois há a romã. A romã é considerada dos frutos vermelhos. Há a romã, há o mirtílio e entre outros, da classe dos frutos vermelhos, que é um antioxidante. A romã, com a sua capacidade antioxidante, anti-inflamatória, combate os radicais livres, que são as moléculas com propriedades destrutivas que atacam as células saudáveis, todas as infecções ou afecções da boca, olhos e pele. Aqui este FOS tem a ver com os superfrutos, que é um alimento pré-biótico. Este alimento pré-biótico ajuda na manutenção da flora intestinal e aumenta a produção de substâncias estimuladoras do sistema imunitário. Porquê? Porque o nosso sistema imunitário está no intestino. Se nós não tivermos o intestino saudável, não conseguimos ter um sistema imunitário saudável. Portanto, há que os nossos bichinhos, que é a flora intestinal, têm que estar bem alimentados para eles poderem fazer a separação daquilo que é bom e aquilo que não é bom. Depois temos a equinácea. A equinácea é uma planta, uma flor, está aqui a flor, é lindíssima, parece uma almequera, uma gerbera, mas chama-se equinácea. É uma planta medicinal que melhora o sistema imunitário. Prevenção em infecções respiratórias, resfriados, entre outros. Portanto, ele ajuda nessa parte. Temos aqui a acerola. A acerola é rica em vitamina C, 100 vezes mais do que a laranja ou o limão. Parece cerejas, mas não há cá em Portugal, portanto só a nível de laboratório. Isto é mais nos países mais quentes é que há acerola. No Brasil há acerola, que eu quando estive lá vi e foi quando estive mais ao vivo. Então previne doenças pulmonares, gripes, até as hemorragias nasais e a nível das gengivas.
Temos aqui então o propólis. O propólis, que vem que é as abelhas que fabricam, mas atenção, pessoas que sejam alérgicas às abelhas não devem tomar propólis, nem a geleia real, portanto, nem derivados, nem mel. É preciso ter cuidado. Portanto, ou tomam pequenas quantidades para ver até que ponto são alérgicos, ou então não convém. Então, o propólis é uma substância resinosa que se encontra nas folhas dos botões e troncos de muitas árvores vulgares, é retirada pelas abelhas que utilizam as suas enzimas, transformando em conjunto com o pólen. O propólis é um agente antisséptico poderoso, limpa a corrente sanguínea das bactérias